em memória. Depoimento de Hildebrando Freitas Silva, entrevistado por Marina. Vitória, 6 de outubro de 2001. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número 89. Por favor, o senhor diga seu nome, local e data do nascimento. Meu nome é Hildebrando Freitas Silva. Nasci em 9 de julho de 1933, na cidade de Itiúba, Bahia. Como foi que o senhor veio para Vitória? Eu tinha um tio que trabalhava aqui nas oficinas de João Neiva e ele sempre teve vontade que eu viesse para aqui, porque a nossa família na Bahia é de 2 ramos, um ramo de lavradores e outro de ferroviários. Como eu recebi este convite do meu tio, vim para aqui para me empregar na empresa, porque a minha vontade mesmo, a minha vocação era mais para a ferrovia. E o senhor se empregou onde? Eu entrei no 5º depósito de locomotivas diesel em Porto Velho. Da Vale? Vale do Rio Doce. Qual foi a sua primeira função na empresa? A minha primeira função, eu entrei com a categoria de trabalhador braçal e eu trabalhava de limpador, mas isto foi por um período pequeno. Logo depois eles viram a minha boa vontade, a minha dedicação pelo serviço, a minha saída para a mecânica e me promoveram ajudante de mecânico. Mas como é que era o trabalhador braçal? O que fazia? O trabalhador braçal era um trabalhador sem especialidade, então ele podia exercer qualquer função, mesmo que fosse até assim uma função de ajudante, ele tinha aquela categoria, porque era o mínimo que podia se admitir na empresa. Mas o que era exatamente o que o senhor fazia como trabalhador braçal? Como trabalhador braçal, eu era trabalhador de oficina, eu era limpador de locomotivas. E o salário era bom? O salário naquela ocasião era um pouco acima do salário mínimo, não é? Pouquinha coisa acima do salário mínimo. O trabalho era muito duro? Sim, o trabalho era pesado, o trabalho era duro. O trabalho de locomotivas sempre foi um trabalho muito pesado. Como é que era limpar uma locomotiva? As locomotivas, elas sujavam na viagem, né? Muita poeira, algum escorrimento de óleo. E naquela ocasião a locomotiva andava era brilhando mesmo. Então tinha que passar estopa e deixar aquilo ali tudo limpinho, tudo limpo. Para a limpeza da locomotiva, o que dava mais trabalho? Era a retirada da poeira, que não era fácil, viu? Quando chovia, né? Então a poeira umedecia e ela se tornava mais pesada para sair. Era poeira de minério? Um pouco de minério e também brita, mais brita, né? Mais a poeira da brita, poeira da linha. E aí tinha que deixar brilhando? Brilhando. Tinha maquinistas que passavam o dedo para ver se saía poeira no dedo. Se saísse poeira na ponta do dedo, era reclamada que a limpeza não estava boa. Eram muitas locomotivas para limpar? Não, começamos na parte diesel, que foi a parte que eu já entrei, eram 9 locomotivas. Começou a tração diesel aqui com 9 locomotivas. Então elas foram dominando o transporte aos poucos, depois de 9 vieram mais 6, depois de 6 vieram mais 4, depois dessas 4 vieram mais 25. E aí, quando foi 1962, aí vieram 41 locomotivas. Aí sim, essas aí deram um grande impulso à empresa. Por quê? Porque eram locomotivas de mais potência, mais autonomia, e foi possível nesta ocasião, com essa quantidade de locomotivas, se fazer as trações
de 4 locomotivas conjugadas, né, para tracionar 160 carros de minério, que é o trem padrão até hoje. E antes, quando o senhor entrou, quantos vagões eram? Era 30 vagão. Tinha de passageiros? Tinha, sim. Tinha o trem de passageiro. Era um trem inteiro ou eram só uns vagões? Era o trem inteiro. Era a composição inteira de passageiro. Composição de aço, tracionada por locomotiva diesel. Agora tinha... Este trem chamava-se RD1, que ia até Itabira. E descia como RD2, toda a composição de aço. Mas, à tarde, subia um trem, que era um chamado um trem misto, vamos dizer assim, que também podia carregar carga, né? E este era a composição de madeira. Nesse tempo ainda tinha composição de madeira. Com a evolução dos tempos e a empresa sempre melhorando o seu nível, o seu padrão técnico, então foi eliminado os carros de passageiro e mesmo tendo esse trem que corria depois do RD1, a composição era de aço. Mas o senhor não viajava no trem, né? Não, o meu trabalho era em oficina. Aí eu já era mecânico, né? Porque eu fiquei como limpador pouco tempo. Depois eu fui a mecânico. Depois de mecânico, aí fiz um curso, fui a mecânico. Como mecânico eu trabalhei 7 anos. Depois destes 7 anos eu passei a supervisor. Mas o senhor, para passar mecânico, precisou fazer um curso? Foi um curso de conhecimento. Foi dado um curso para a gente provar os conhecimentos que tinha na profissão, né? E eu me dei muito bem. Fiz 2 cursos. Num curso eu passei em primeiro lugar, no outro passei em segundo. Eram dentro da Vale os cursos? Era assim, dentro da Vale. Quem dava aula? Não, sim, eu digo assim que era curso, mas não tinha assim um ensinamento, não é? Eu passei por prova, não é? Apesar de eu ter dito curso, mas foi uma prova de conhecimentos, né? Aí sim, foi que eu passei a mecânico. Quanto tempo o senhor ficou? Como mecânico eu fiquei 7 anos. E depois disso? Passei a supervisor. Como era o trabalho do supervisor? O supervisor, ele era o líder de turma, né? Ele acompanhava todo o pessoal, distribuía as tarefas, coordenava todo o serviço. Essa é a função que cabe ao supervisor. E o senhor tem casos interessantes dessa época para contar? A gente sempre tem alguns casos assim interessantes, porque a história é uma história muito grande, né? Muito vasta em detalhes. Parece, assim, pegando assim, no repente, é até difícil a gente acertar como suprir melhor a pergunta. Certo. E quantos anos, quando o senhor se aposentou, o senhor fazia o que na Vale? Era supervisor. Era. Supervisor. E quantos anos faz que o senhor se aposentou? Tem 17 anos. De lá para cá, o que o senhor faz? Eu gosto de ficar em casa assim, sempre fazendo alguma coisa. Eu não fico parado em casa. Eu sempre estou fazendo um arranjo qualquer coisinha eu faço em casa. Já fiz fotografias, trabalhando mesmo como fotógrafo, fazendo reportagens de casamento, batizado, essas coisas. Mas a gente vai envelhecendo, a vista vai cansando, não é? As juntas vão endurecendo, então a gente vai passando isto para a turma mais nova. Mas o mais importante mesmo que eu fiz foi esquadria de alumínio. Já depois de aposentado? Depois de aposentado. E o senhor acha que o que o senhor aprendeu lá é o que o senhor aplicou na esquadria? Para fazer esquadria, os conhecimentos da Vale serviram? Toda esta bagagem foi adquirida na Vale do Rio Doce. Toda ela. E a minha experiência,
tudo que eu consigo realizar é com os conhecimentos que tive na Vale do Rio Doce. Mas também tive passagem importante da Vale do Rio Doce. Isto me deixa muito feliz, porque a minha entrada na Vale do Rio Doce foi no menor degrau. E eu fui melhorando os meus conhecimentos e cheguei à condição de ser um instrutor nos cursos de maquinistas e trabalhei por 14 anos. Trabalhei de 1964 a 1978 na formação dos maquinistas da Vale do Rio Doce. Isto me deixou muito satisfeito, porque eu fiz este trabalho, mereci esta confiança e até hoje sou muito considerado pelos meus ex-alunos. Sempre que me conhecem tem aquela dedicação, aquele respeito, que eu sou muito grato a eles. Que tipo de rapazes procuravam curso de maquinista? O senhor sabe mais ou menos? Eram... Esta necessidade saiu da seguinte maneira. A empresa estava com seu quadro de maquinistas já perto de se aposentar, em 1960, por aí. Então, ela fez um balanço da situação e viu que dentro de pouco tempo ela ia perder quase que todos os maquinistas pela aposentadoria. E era difícil ela suprir estas vagas, porque a Vale já estava no nível de exigir um conhecimento, uma instrução melhor do quadro de maquinistas, porque os maquinistas mais velhos, eles vieram todos da locomotiva a vapor. E muitos deles eram até analfabetos, apesar de ser ótimos funcionários, ótimos maquinistas. É o que a gente pode dizer que eram os verdadeiros homens de ferro. Mas a empresa, dada a sua evolução, já queria e tinha o direito de exigir melhores conhecimentos. Então, no primeiro passo, eles pensaram o seguinte, que deviam pegar maquinistas para ser auxiliar de maquinistas, o pessoal que era formado no Senai, na escola técnica, porque eles já vinham com um aprendizado profissional e eles iam absorver melhor os ensinamentos da nova técnica da locomotiva dieselétrica, né? Então os cursos foram muito bem montados, foram muito bem selecionados os candidatos, bons rapazes chegaram aí para ser auxiliar de maquinista e ficaram naquela observação. Primeiro eles entraram para ser um auxiliar de maquinista paisano, não era empregado, tinha uma ajuda para fazer face aos gastos que eles tinham nas viagens que faziam acompanhando as equipagens efetivas, né? Depois de algum tempo eles foram admitidos na empresa, mas a empresa gostou tanto do resultado que dentro de pouco tempo esse pessoal foi promovido a maquinista e foram bons maquinistas, ótimos maquinistas, chegavam-se até dizer que eram os melhores maquinistas do Brasil, estavam na Vale do Rio Doce, e dava para se acreditar porque a empresa com as maiores composições do continente sul-americano, essa potência que era, trens de 160 vagões, eram ótimos maquinistas, grandes operadores. Mas tudo isto também porque veio de um bom ensinamento. O senhor passou pelo senhor, mas passaram quantos rapazes? Eu faço em 14 anos, né? Em 14 anos, deve ter passado para mais de 200. Quer dizer que essa turma que está aí, o senhor formou? Não, esta turma que está aí, já a maior parte já se aposentaram. Que o senhor formou? Já a maior parte deles já aposentaram, mas ainda tem alguns que estão trabalhando e outros que voltaram para trabalhar por contrato. Ah, tá. O
O senhor tem 4 filhos. 4 filhos. Algum deles está na Vale? Não, senhora, nenhum. Nenhum foi? Nenhum. Isto até me deixa assim, em canto chorado, porque tantos rapazes que entraram na empresa, passando pelas minhas mãos, e eu não ter um filho na empresa, isso me deixa um pouco tristonho. Agora, o senhor tem alguma história assim interessante para contar sobre esse período seu lá na Vale? Alguma coisa, um fato que aconteceu que merece ser lembrado? Tem vários, né? Vários, mas que aconteceu tanta coisa. Se desse assim uma dica de um caso e coisa, aí eu podia até concatenar as ideias e falar em alguns, mas aconteceu muitas coisas na empresa. A empresa passou por uma evolução fabulosa, os seus funcionários, nós entramos de um jeito, encontramos a empresa de um jeito, ela foi evoluindo, acontecia tanta coisa que era natural que acontecesse mesmo, né? Isso faz parte da história mesmo. Mas assim, estou achando um pouco difícil, sem ter assim uma dica, um caso assim, aí sim, que a senhora puder. Algum caso engraçado, não? Engraçado, tem vários, tem vários. A senhora vê bem. Quando eu disse que esses homens eram de ferro... Como é que é? Por que chama homens de ferro? Era aqueles homens muito trabalhadores, muito dedicados pelo serviço, aqueles pessoal que não respeitava a hora, porque tinha disso, a gente não trabalhava só aquelas 8 horas que é o contrato de trabalho, a gente trabalhava até mais daquilo, se fosse chamado em casa, ia com boa vontade para o serviço. Então, uma pessoa que tem esta disposição, tem este zelo, então pode ser considerado os homens de ferro, né? Que não respeitava momento nenhum. Era sol, era chuva, era noite, era dia, era domingo, era feriado, a pessoa era do serviço mesmo da empresa. Mas o homem de ferro, vamos dizer assim, tem muitas maneiras da gente comparar. Mas a senhora vê essa locomotiva vaporosa que está aí. A água que o pessoal bebia, os 3 homens que nelas viajavam, era a água que está lá no tender para ser transformada em vapor, que era apanhada em qualquer rio ao longo da linha, sem nenhum tratamento, ia para aquele tender e era aquela água que ele bebia. Então, para suportar uma água desta, achava que o homem tinha que ser mesmo de ferro. Certo? Mas, assim, um pouco pitoresco, quando foram acabando as locomotivas a vapor, e foi chegando a locomotiva diesel, a locomotiva diesel não carregava uma água à altura de ser bebida, porque ela tinha uma mistura, tinha um tratamento para não permitir ferrugem nas partes ferrosas por onde ela circulava, né? Esse produto que se colocava nela tinha um nome assim de nalco, um produto que dava uma cor amarelada na água. Era uma água imprópria para o consumo. Então, eles eram obrigados a carregar nas locomotivas, os maquinistas que foram para as locomotivas motorizadas, 2 moringas, aliás, uma moringa contendo uma quantidade de água. E eles viajavam, a moringa quebrava, ficava em falta e coisa e tal, mas eles colocavam assim alguma coisa, escrevia na moringa que aquela moringa pertencia a alguém. Mas tinha 2 casos assim que eu achava assim, mas por que essa coincidência, meu Deus? 2 moringas ali juntas e todas 2 estavam escritas assim. Não eram as iniciais,
uma moringa escrito ABC. Outra moringa de outro proprietário, também ABC. Eu digo, mas é que é difícil a gente encontrar nomes próprios com essas iniciais seguidas do alfabeto, né? Então, uma dessas moringas pertencia a um maquinista que chamava-se Acenor Bento Correia. Ah, sim. A outra moringa, com ABC, era de outro maquinista que chamava-se Antônio Barbosa Carneiro. Todos dois maquinistas, todos dois baianos, da cidade de Itiúba, e eu, também baiano da Itiúba, conto essa história. Maravilha. Agora eu queria só para terminar que o senhor falasse um pouco dessa Após-Vale. O que é a Após-Vale? A Após-Vale, eu costumo dizer o seguinte, que a Após-Vale é a porta aberta para o aposentado. Porque o aposentado, ele, antes da Após-Vale, ele era uma pessoa à deriva. Ele não podia retornar para o ambiente de trabalho onde ele tinha a maioria dos seus colegas, porque ele ia atrapalhar o serviço, cada um tinha a sua obrigação. Ele ia para o sindicato está na luta de quem está no dia a dia, na luta, no trabalho, né? Então ele ficava mesmo, era à deriva. Então, A senhora estava falando da Pós-Vale. Exatamente. O pessoal ficava antes à deriva. Antes à deriva, porque ele ficava assim desligado, ele não tinha mais a obrigação com o trabalho, mas o camarada ainda está naquela ênfase e coisa. E ficava procurando um companheiro, procurando outro, às vezes encontrava, às vezes não encontrava e tal. E não existia assim onde a gente chegar a um lugar certo para encontrar os companheiros, conversar, saber das novidades, dizer também o que sabe, etc. Procurar o aumento, porque o pessoal gosta mesmo de saber de um aumento, né? Quanto é que é, o dia do pagamento e tal, quando é que era, às vezes o pagamento não tinha uma programação tão certa como tem hoje, né? Então, a Pós-Vale veio bem pequenazinha, debaixo do guarda-chuva da Valha, e ela foi crescendo e foi abrigando o pessoal, foi criando um entretenimento, um jogo de dominó, um baralho, dama e coisa, e a empresa, e a Pós-Vale foi crescendo e tal. Depois houve a separação. Chegamos a um ponto que a gente já podemos ter a nossa sede. Aí fomos comprando sede em Belo Horizonte, Itabira, Valadares, Rio de Janeiro, Vitória, Nova Era. E agora os companheiros que estão aposentados lá no Pará e em Maranhão já estão sentindo a necessidade de uma Pós-Vale lá, porque eles não querem ficar à deriva, eles querem continuar este convívio, esse entrosamento e tal, essa irmandade, coisa e tal, e vai por aí. Por outro lado, também, a Pós-Vale foi um benefício geral, porque o homem em si, ele tem uma atividade, um modo vivendo completamente diferente da dona de casa, né, da esposa. E quando o titular falece, aquela esposa fica completamente desligada de tudo e tal. Ela fica quase que perdida, fica na situação que o titular ficou. Não tem para onde ir, não tem nada, não tem um ambiente, gente. Mas tem a Pós-Vale, e lá na Pós-Vale tem aula de desenho, tem pinturas, tem dança, tem ginástica, tem yoga, tem trabalhos manuais, tem já pensamento de se colocar também
um curso de massas, não é? Então tudo isso é importante para fazer esse congraçamento, essa reunião, não deixar a pessoa assim desligada, não é? Por fora de tudo e coisas, porque nós somos bem recebidos e entendidos no nosso ninho. Quando a gente está fora dele é o estranho, né? Então a Pós-Vale veio preencher este vazio. A iniciativa foi de quem? A iniciativa foi de uns companheiros, José de Paula, Costa e Silva, Cortinhas e muitos outros que começaram este movimento e fizeram a Pós-Vale, e a Pós-Vale vai trafegando muito bem, mas Ela é muito bem. autossustentável? Sim, sim. Não tem verba da empresa? Não tem verba da empresa. É independente? É independente. Tá certo. Independente. Agora o senhor... Com seu patrimônio próprio, ela não paga aluguel, tem tudo, e boas sedes. Eu até acho difícil que no Brasil se tenha outras associações de aposentados que tenha sedes na qualidade que a Pós-Vale tem. Quantos são os associados, o senhor sabe? Nós temos 10.500 associados. Meu Deus. O senhor tem um cargo nessa Pós-Vale? Eu sou assim, um conselheiro, né? Conselheiro? É, conselheiro. Tá certo. Eu acho que é isso. Agora, o senhor conhecia já o museu, né? Aqui. Eu já conhecia. Agora, o que o senhor não conhecia era o nosso trabalho de memória. Mas... E um trabalho muito excelente, que eu desejo muita felicidade, muito êxito, viu? E que este trabalho não para, que tenha repetição, porque a história continua e a vida também. Muito obrigada pela sua entrevista, foi ótimo. Muito obrigado.